Pergunta: igreja é responsabilidade de quem? Olha, é do pastor, aí. Vamos orar? Senhor, fala conosco por meio da Tua palavra, abre o nosso entendimento, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, porque, Pai, o objetivo da pregação é gerar fé nos corações. Pai, eu creio que nós só vamos nos engajar naquilo que nós realmente cremos. Por isso, aumenta a nossa fé hoje, para podermos crer, ó Deus, na Tua palavra, e sairmos daqui hoje convictos, ó Deus, da realidade da igreja, e qual é o nosso papel nessa igreja. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Efésios 4:11, Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim, Efésios 4:11, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até aqui, vou pregar hoje em Efésios, só nesses dois versículos, 11 e 12. Talvez nós estamos diante, assim, pelo menos na minha opinião, estamos diante de um dos textos mais importantes do Novo Testamento. Talvez um dos textos talvez aqueles textos assim fundamentais mesmo para a compreensão da igreja. Eu já preguei muitas mensagens nesse texto. Mas, diante desse texto, a pergunta que precisamos fazer hoje é: quem é realmente responsável pela edificação da igreja? Na sua opinião, quem é o responsável pela edificação da igreja? Jesus? Está certa a resposta. Olha, irmãos, a edificação da igreja é uma obra cooperativa. É uma obra cooperativa entre Jesus, os líderes da igreja e os membros da igreja. Então, coloca aí a mensagem central. Jesus, ele dá os dons e os líderes, faltou colocar essa parte aí. Jesus dá os dons e os líderes à igreja. Essa é a parte que Jesus faz. Ele dá os dons e os líderes. Os líderes, eles capacitam os membros. E todos os membros executam o trabalho da edificação. Então, é um ministério cooperativo entre Jesus, os líderes e os membros. Então, vamos compreender como isso funciona na prática. Em primeiro lugar, pode passar? Jesus dá os dons e os líderes. Versículo 11, ele diz aí, versículo 11, ele diz, e ele, que é aqui, esse ele é Jesus. Jesus designou alguns, não todos, mas alguns, dentre os membros da igreja, para ser apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, aqui nós temos o papel de Jesus. É aquele que concede os dons à igreja, como nós vimos na mensagem passada, o rei vitorioso que subiu em triunfo e distribuiu presentes para o seu povo. Se você não ouviu, ouça lá, uma mensagem muito interessante. Então, irmãos, o dom,
ele é uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo a todos os membros para que possamos, através deste dom, cooperar na edificação do corpo que é a igreja. O dom, ele não é uma escolha humana. O texto começa afirmando que ele, Jesus, que designou, ele que distribuiu os dons. Ele designou alguns dentre os da igreja para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros ainda para mestres. É Jesus o cabeça da igreja. A palavra cabeça significa o líder. Então Jesus, ele é o responsável, ele é o cabeça, e é ele que concede dons ministeriais à igreja. Aqui em Efésios capítulo 4, versículo 7, ele diz: e a cada um de nós foi concedida a graça. A quem foi concedida a graça? A cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Então, cada dom, ele é um presente do Rei vitorioso para o seu povo. E aqui nós temos uma observação teológica muito importante. Jesus, ele age em unidade com o Pai e com o Espírito Santo. Então, a distribuição dos dons, ela é da Trindade. É Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Por quê? Porque o Pai, ele delegou a autoridade a Jesus. Mateus 28, 18 diz, Jesus falou, toda a autoridade me foi dada. Foi dada pelo Pai. Mas é o Espírito Santo que aplica os dons. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, está escrito assim, ó, o Espírito as distribui individualmente a cada um conforme quer, conforme ele mesmo decidiu. Quais são os critérios que o Espírito tem para distribuir os dons? Ele distribui conforme ele quer. Essa é a informação que nós temos. Essa é a informação que ele nos dá. Assim como a graça é distribuída conforme Jesus quer. Então, há um trabalho em cooperação com o Pai e com o Espírito Santo na distribuição dos dons. Portanto, irmãos, o nosso papel como membro da igreja é honrar esse dom, amém? Amém, irmãos? É uma coisa importante para você, o dom espiritual que Deus, Jesus vitorioso deu? Eu creio que sim. Algo que você precisa honrá-lo. Nós temos uma parábola na Bíblia que fala da importância de honrarmos esse dom. Porque o rei veio e distribuiu os talentos às pessoas. E teve um que não honrou o talento que recebeu, enterrou o talento. E ele foi duramente reprovado pelo Senhor. O talento, o dom foi nos dado para honrá-lo. Devemos valorizar o dom. Devemos valorizar o que Cristo fez pela igreja. Temos vários textos no Novo Testamento que fala que temos que valorizar os líderes que Jesus colocou à frente da igreja também. Então, esse é o papel de Jesus. Ele concede dons e concede os líderes. Segundo lugar, os líderes capacitam os crentes. Versículo 12 agora ele diz, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então aqui está claramente declarada qual é a função dos líderes da igreja. A função dos líderes da igreja é a de preparar os santos. Quem são os santos? Os crentes, os membros da igreja.
Então, esses líderes, eles devem capacitar, preparar os santos para a obra do ministério. É muito claro. Tem uma tradução que diz aperfeiçoar, outra diz preparar, e a ideia aqui realmente é de capacitar. A palavra grega que foi traduzida por capacitar, aí aperfeiçoar, é a palavra catartismos. Catartismos, tem um acentinho no final, né? Toda palavra grega é acentuada. Então, essa palavra significa literalmente preparar ou até mesmo usado para treinar. Essa palavra é uma palavra usada num contexto militar da época. Então, a ideia de catartismos, que é a palavra que foi traduzida por preparar, é a ideia de pegar um grupo de pessoas comuns e torná-los soldados preparados para a batalha. Então imagina, né, a gente sempre vê algum filme que tem esse teor. Pega lá um grupo de pessoas comuns, que não tem habilidade militar, que não conhece estratégia de guerra, não conhece estratégia militar, tal, e aí pega esse grupo comum e vai treiná-lo. Treinamento teórico e prático para que esse grupo se torne um exército formado, preparado para a batalha. Não que nós estamos comparando a igreja como um grupo de soldado que vai simplesmente atacar alguém, não é isso. Mas a ideia realmente de um grupo formado, de um grupo preparado. Poderíamos usar também a ilustração aqui de alguém, um treinador que pega um grupo de pessoas e forma eles um time preparado para executar uma função. Esse é o significado da palavra catartismos. Então, é alguém que pega um grupo e treina eles, prepara eles com aquilo que é necessário para que eles possam trabalhar em conjunto como um time. O líder bíblico não é apenas um realizador de tarefas. É muito mais um formador de pessoas para uma missão. E aqui eu já quero começar também a mostrar para os irmãos, já tenho mostrado isso, que muitas vezes a dinâmica de funcionamento da igreja não vai muito bem por causa de algumas ideias erradas. Uma das ideias erradas que às vezes tem é a ideia de que é o líder quem faz. O líder foi colocado lá para fazer. Não, a Bíblia não ensina isso. O líder, ele vai realizar uma obra, mas ele vai formar pessoas para a missão. E antes de continuar aqui, até de falar dessa lista que Paulo coloca ali de líderes, eu quero fazer uma pergunta importante hoje para os irmãos. Pergunta é: existem apóstolos hoje nos nossos dias? A resposta é sim e não. Deixe-me explicar. O Novo Testamento é claro em dizer que existem 12 apóstolos que são únicos, declarados como fundamento da igreja. Então, isso é bem declarado no Novo Testamento. Eu não vou ler muitos versículos aqui, porque nos faltaria tempo. Eu acabaria fugindo do assunto. Mas o Novo Testamento é claro em mostrar que existem 12 apóstolos que são fundamentos da igreja. Igreja é fundada, né, no fundamento ali dos apóstolos, tendo Cristo como a pedra angular. Então, irmãos, obviamente, hoje não há apóstolos como os 12, com uma autoridade única que foi dada a eles ali no início. Porém, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 11,
não é desse fundamento, mas de uma função apostólica. Uma função que é a ideia de alguém que enxerga mais longe, tem uma visão mais ampla para a igreja de Jesus. Poderíamos talvez dizer que essa função é daqueles que são pioneiros, daqueles que fazem a igreja avançar para outros lugares. Então não estamos falando de um título, nem de um fundamento, mas de uma função que Jesus colocou algumas pessoas para fazer na igreja. Interessante porque o Novo Testamento chama outras pessoas de apóstolos. A palavra apóstolo na Bíblia, Novo Testamento, significa enviado. Enviado. Então, uma pessoa que foi enviada, ela era usado esta palavra, apóstolo. Por exemplo, Paulo é apóstolo, mas ele não está entre os 12. Aí ele mesmo diz, eu fui como um filho nascido fora de tempo. Paulo é chamado de apóstolo, Barnabé é chamado de apóstolo. Tiago, o irmão do Senhor, não está entre os 12, mas também foi chamado de apóstolo, e reconhecido inclusive pelo apóstolo Paulo. Tem duas pessoas que são chamadas de apóstolos, lá em Romanos, que é Andrônico e Júnias. Também Silvano, Silas e Timóteo são chamados de apóstolos no Novo Testamento. Então, vamos estabelecer aqui o ponto. Apóstolo, os 12 que Jesus escolheu, que são o fundamento da igreja, é só os 12. E tem até algumas regras ali para poder pertencer a esse grupo de apóstolos. Mas outras pessoas eram também chamados de apóstolos no Novo Testamento. Então, por exemplo, algum missionário que tem a visão mais ampla para a expansão da igreja, faz uma função apostólica, mesmo que não tenha o título, não tenha esse título de apóstolo, mas ele tem uma função. Então, essas 5 funções que é estabelecida aqui são importantes para o avanço da igreja, e são colocados ali não como títulos, mas como funções para que a igreja possa avançar. Eu conheci, por exemplo, alguns missionários. Nós temos um pastor que agora já é aposentado, voltou para os Estados Unidos. Por exemplo, o pastor Marvin Frey. Ele veio para o Brasil e ele teve uma visão de expandir as igrejas para várias cidades do interior. Sorocaba, acho que São José do Rio Preto, Litoral, a Grande São Paulo, construiu seminários. Uma pessoa que tem uma visão mais longe, uma visão mais ampla de expansão para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então é disso que nós estamos falando. Talvez ajude se eu deixar aqui, está gravando, né? Está aqui a câmera. Depois alguém vai ver mais tarde. Então, talvez ajude se eu deixar claro aqui o que eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo, irmãos, que eu reconheço esses personagens que tem por aí como apóstolos. Tá bom? Não é isso que eu estou dizendo. Falar, então, aquele fulano lá, daquela church lá, então o pastor reconhece ele como apóstolo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Tá bom? O que eu estou dizendo é que Jesus deixou alguns líderes da igreja com uma função apostólica no sentido de ter uma visão mais ampla. Outra coisa, eu não estou dizendo que agora, a partir de hoje, vamos nomear pessoas assim. Tanto porque, historicamente, nossa igreja batista, ela chama todos os líderes de pastor ou diácono, né? Agora, outras igrejas chamam de presbítero, de ancião, de outros nomes. Mas no final são líderes da igreja, mas tem características diferentes nesses líderes. É isso que o apóstolo Paulo quer que a gente entenda aqui. Então eu não estou reconhecendo esses
autocontemplados apóstolos, que se autoproclamados apóstolos, que se autoproclamam apóstolos para dar a si mesmo um título que na maneira deles entenderem é superior a outras pessoas, assim, no nível de autoridade. Não é isso? Então não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é outra coisa. E também não estou dizendo que existem fundamentos além dos 12 apóstolos, que foi estabelecido por Cristo Jesus, com o nível de autoridade que eles tinham naquela época, né? Então, na época do apóstolo Paulo, já existiam falsos apóstolos. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 11:13. Ele diz assim: pois tais homens são falsos apóstolos, falsos, pessoas que não foram, enviadas por Jesus, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo, por motivo financeiro ou por motivo de simplesmente ter autoridade sobre a igreja, então se auto-intitulavam para poder ganhar uma notoriedade. Então, irmãos, o que Paulo está nos dando aqui é o foco no trabalho, o foco na função, e não o foco no título. Deixa eu descrever brevemente o que o apóstolo Paulo diz aí. Coloque aí para nós. Apóstolo, uma função para a expansão da igreja. Apóstolo, alguém que enxerga mais longe. Profeta, alinhamento. A ideia do profeta, outra coisa importante. Hoje a gente vê muito, assim, principalmente até em redes sociais, muita aquela coisa de alguém que está lá no meio do povo de Deus adivinhando o RG da pessoa, adivinhando o nome, que viu o nome dele dentro da boca de um sapo, esse tipo de coisa. Essas adivinhações. Irmãos, isso nem é permitido pela Bíblia de se fazer, esse tipo de adivinhação. Profecia é uma coisa muito diferente disso. Então, a função de profeta que Paulo está falando aqui é aquela pessoa que tem o dom da exortação. Aquela pessoa que quando ele prega, quando ele fala, a igreja se arrepende. A igreja se alinha ao caminho do Senhor. Então, algumas pessoas, até dentro da nossa denominação, às vezes falam assim, não, o profeta é o pregador. E, de uma certa maneira, está correto. Aquele que proclama a palavra de Deus. Não que vai receber uma revelação nova, uma revelação inédita, mas quando ele diz, assim diz o Senhor, de acordo com o texto bíblico, e ele traz a igreja ao arrependimento. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 14. Ele fala, olha, se vier, por exemplo, uma pessoa pregar aqui na igreja em outro idioma, o que você iria aproveitar? Se fosse inglês, talvez alguns aqui iam aproveitar. Mas vamos pegar ali em mandarim. Se não tivesse alguém que interpretasse. Então ele fala, prefiro que vocês profetizem. Prefiro que vocês profetizem 5 palavras no idioma de vocês, porque se houver profecia, há arrependimento. Quando Paulo fala, eu prefiro que profetizeis, ele não está, irmãos, muito longe disso, querendo dizer que ele queria que levantasse um monte de gente aqui. Deus me revelou que teu nome está na boca do sapo, revelou que tem um negócio lá. Não é isso. Quando ele diz, quero que profetizem, ele está dizendo que ele quer que a palavra seja pregada com uma exortação para arrependimento. É isso que é profecia na Bíblia. Lá em Atos capítulo 2, quando ele fala assim, olha, seus filhos e filhas profetizarão, ou seja, pregarão. Pregarão. Então, quer dizer, vai ter uma palavra de Deus que vai levar as pessoas ao arrependimento. Então, profeta, evangelista, proclamação. Obviamente, evangelista é aquele que leva o evangelho às pessoas que estão fora da igreja. Não é aquele que espera a pessoa vir à igreja, mas aquele que vai atrás das pessoas lá fora da igreja.
é uma função ministerial. Pastor é aquele que cuida do coração, é aquele que cuida da alma, é aquele que faz a função pastoral no coração das pessoas. Estou falando de função, não estou falando de título. Porque eu até reconheço que tem gente que tem o título, mas não executa a função. E por último, o mestre, que é fundamento, aquele que ensina a verdade de Deus ao povo. Eu reconheço, por exemplo, que em termos de ter um coração pastoral, minha esposa, por exemplo, tem um coração mais pastoral do que eu. Ela vê mais as necessidades das pessoas do que eu vejo. Não que eu não faça, claro que eu faço. Mas eu vejo que ela faz, outros irmãos também fazem isso. Agora, em relação ao ensino, a minha esposa mesmo fala, realmente você tem o dom de ensinar. Então, essas funções, elas são dadas, não exatamente como para a gente ficar nomeando título de pessoa, esse aqui é o profeta, esse aqui é o apóstolo, esse aqui é o... Não. Mas é funções dadas que às vezes nem tem o nome, nem recebe o título, mas a igreja cresce e se fortalece por meio dessas funções que são dadas à igreja. Então, irmãos, espero que tenha ficado claro este ponto. E o que acontece quando falta essas funções na igreja? Às vezes, sem aquela visão mais ampla daquela pessoa que tem aquela função apostólica, a igreja fica estagnada, sem visão, sem expansão, não cresce, não se desenvolve para outros lugares. Sem profeta, perde a direção sobrenatural, vira humana demais, não tem arrependimento. Sem o evangelista, vira um clube fechado, sem salvação de almas. Sem pastor, as ovelhas se machucam e se dispersam. Sem o mestre, a igreja... existe um dom que é superior aos outros. É isso que às vezes as pessoas querem colocar o título. Aí achou que, pastor, aí falou, não, agora vamos colocar bispo, que é mais, né? Se eu chegar na igreja e falar, está aqui o bispo, aí é um pouco maior já. Aí fala, não, mas apóstolo é maior ainda, então chama eu de apóstolo. Tem até um cidadão lá para o norte, acho que ele é de Manaus, que ele se autoproclamou pai apóstolo. É verdade, irmãos. Pai apóstolo. Aí perguntaram, mas por que você é o pai apóstolo? Porque eu sou o único autorizado por Deus a nomear apóstolos no Brasil. Todo apóstolo que não foi nomeado por mim é falso. Então, sabe, essa coisa de pegar o título para poder se autoproclamar. A Bíblia para a igreja, todos os dons são vitais para a igreja, são fundamentais. Todos são servos, o único cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 15, no texto que eu estou falando aqui, ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, que é Cristo Jesus. Então, irmãos,
Os líderes não existem para centralizar a obra, mas para multiplicá-la em cada membro. O que nós aprendemos? Precisamos sim receber um treinamento. Precisamos desenvolver o nosso dom para o bem da igreja, para o bem do corpo, com humildade e disposição para servirmos o Senhor Jesus. Terceiro lugar, crentes exercem os seus ministérios. E aí no versículo 12 ele diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Depois de equipados, os crentes trabalham para a edificação do corpo de Cristo. O ministério, ele não é um setor da igreja. O ministério é a vida da igreja. Cada crente tem um papel essencial para que o corpo cresça e amadureça. E como é que isso funciona na prática, essa dinâmica? Jesus dá, o líder ensina, o crente aprende e todos nós servimos o Rei Jesus e assim a igreja é edificada e Cristo é glorificado. Não é um sistema passivo, mas é como se fosse uma engrenagem viva se movimentando. É como eu falo aqui, já falei aqui, que todos nós somos importantes nesta engrenagem, neste corpo. O que faltou em mim, porque nenhum homem, irmãos, tem todas essas funções que foi citada aqui. Por isso que ele distribui. Então, não é porque às vezes uma pessoa vai lá, ele é o mestre, ele ensina, que às vezes ele tem um coração tão pastoral como o outro membro. Então, o que faltou em mim, Deus colocou em você. Amém? E o que faltou em você, Ele colocou no irmão que está do seu lado. Amém, irmãos? É assim que funciona essa dinâmica dentro do corpo. Quando cada membro serve, a igreja floresce. Mas quando cada membro se omite, a igreja adoece. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 12. Ele fala, quando um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se você, por exemplo, quebrar o pé, você não deixa o pé em casa de molho e vai trabalhar. Falta o corpo todo no serviço. É ou não é? E às vezes, irmãos, são coisas quase invisíveis que prejudicam o nosso próprio corpo. E órgãos que às vezes são importantíssimos no corpo, nós nem às vezes enxergamos, porque esses membros só trabalham nos bastidores. Paulo descreve isso em 1 Coríntios capítulo 12. Uma vez eu encontrei uma pessoa que estava de máscara. E aí, naquela época ninguém falava em máscara ainda, né? Eu falei, por que você está de máscara? Ela falou, porque eu estou fazendo quimioterapia e perdi todos os cabelos, inclusive o cabelo do nariz. E eu não posso, e a máscara para substituir aquele emaranhado de cabelinho que tem dentro do nariz. Aquilo é um filtro. Eu sei que é até meio nojento, né? Mas é um órgão que você tem e é importante para você. Certo? Então, assim, Paulo fala, todos os membros são importantes, de igual importância. Se ele está lá, é porque ele é importante. Eu queria que você pensasse comigo, irmãos, pense comigo. Uma igreja onde só 30% trabalha ativamente. Então, nós poderíamos dizer que é uma igreja que trabalha com 30% da capacidade. Isso é bom ou ruim? É ruim. Jesus espera que a igreja trabalhe com 100% da capacidade. Amém ou não? Amém. Mas para isso você vai ter que ficar ativo aí. Amém? Amém ou não? Todos precisam estar ativos na obra do Senhor. Para que não vamos ficar com 30% da capacidade, mas com 100% da capacidade.
Por quê? Porque aí a igreja vai crescer e florescer, bonita para a glória de Deus. E uma verdade que nós precisamos lembrar: se a igreja não está funcionando bem nesta dinâmica, a culpa é de quem? De Jesus, não é, concorda? Porque Jesus não é perfeito, ele não erra, ele não vai falhar na função dele. Ele falou lá em Mateus capítulo 4, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, ele vai fazer o que tem que ser feito. E Jesus é perfeito. Então, se está dando errado, pode ser duas opções: ou nos líderes, ou nos membros. Ou nos dois. Às vezes é o líder que não está cumprindo o papel com fidelidade. Os líderes ali da igreja cumprindo o papel de fidelidade, de treinar, engajar, chamar o povo para a responsabilidade dele. Ou pode ser nos crentes, que não vivem em santidade, que não estão interessados realmente em fazer o seu papel. Eu duvido que algum membro da nossa igreja aqui não saiba exatamente do que eu estou falando, porque eu tenho pregado muito sobre esse assunto. Mas tem uma boa notícia, irmãos: mesmo se a falha estiver em nós, Jesus, como cabeça, continua amando e cuidando da sua igreja. Jesus corrige, Ele restaura, Ele levanta o que está quebrado. Quando há humildade e arrependimento, em Apocalipse 3,19, Ele declarou à igreja, Ele disse: eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrepende-se. Jesus, quando a coisa não está certa na igreja, Ele conserta. Ele conserta. Então, a falha pode ser nossa, mas a solução ainda assim vem dele, que é o cabeça da igreja. Irmãos, precisamos ser humildes e voltar sempre ao propósito que Cristo tem para a sua igreja. A edificação da igreja não é obra de uma pessoa só. É a missão compartilhada entre Jesus, que dá os dons, e os líderes. É dos líderes que capacitam o rebanho, e é de cada membro que atua para que a igreja cresça forte, saudável e madura. Quando eu estava preparando esse sermão, eu escrevi duas perguntas. A primeira é: quem é responsável pela edificação da igreja? Eu espero que tenha respondido hoje. E a outra pergunta é: o que é uma igreja madura? Se Deus quiser, responda domingo que vem. Mas o desafio que vai ficar essa noite é muito simples. Aonde está você nesta engrenagem? Qual é o seu papel aqui? Aonde Jesus te colocou? Se você talvez possa: pastor, eu não sei exatamente qual é o meu papel. Talvez o que falta é você se envolver mais. Procure se envolver mais. Procure descobrir qual é o seu papel, mas você não vai descobrir se você não se envolver. Procure se envolver. Baixe sua cabeça, vamos orar. E eu queria que você fizesse uma oração, agora com toda a sinceridade. Queria que você orasse agora e perguntasse para o Senhor Jesus, assim: Jesus, onde o Senhor quer que eu sirva esse corpo? Faça aí essa oração com sinceridade. Senhor Deus, nosso Pai, eu quero agradecer ao Senhor por ter nos dado o privilégio de pertencer à igreja de Jesus Cristo. Uma igreja que é santa e gloriosa, que no final estará com Cristo na glória. Hoje estamos aqui, somos imperfeitos, somos falhos, temos pecados, mas mesmo assim, Deus, o Senhor quer nos usar.
E para isso o Senhor nos capacitou com um dom espiritual. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, não permita que eu seja negligente com o dom que eu recebi. E que não permita que ninguém aqui seja negligente com o dom que recebeu. Pai, se houver alguém aqui hoje que não sabe qual é a sua função, não se encaixou, não entendeu, Pai, que a partir de hoje ele possa ter esse discernimento dado pelo Espírito Santo. Pai, nos ajude a valorizar aquilo que o Senhor deu para a sua igreja. Aonde o Senhor nos colocou aqui nesse corpo, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.